Oi, gente, eu sou o Isaac, eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade, atuo na USF Itamaracá. O trabalho que eu vou trazer para vocês, ele aborda o diagnóstico e o manejo da vertigem posicional paroxística benigna na atenção primária. É um estudo de revisão que faz parte da produção do meu trabalho de conclusão de residência, que envolve afecções otorrinolaringológicas para a composição de um guia prático que está sendo produzido por mim, pelos outros residentes do programa, para a condução de casos dentro da APS pelos residentes de Medicina de Família e Comunidades de Campo Grande. Eu resolvi trazer especificamente a vertigem posicional paroxística benigna, porque dentro do contexto do diagnóstico diferencial, né, das vertigens, essa é a mais prevalente, e ela tem uma boa resolubilidade dentro da APS, né, sem a necessidade do uso de tecnologias duras, tecnologias mais caras. Então, foi importante, eu achei interessante trazer esse trabalho para vocês, né, que envolve, né, a pesquisa, né, do que a literatura ela preconiza como uma boa abordagem para esse tipo de caso. Bom, a base fisiopatológica dessa afecção, ela envolve a migração de cálculos de cristais de carbonato de cálcio, né, dessas regiões do triclo e do sáculo para dentro dos canais semicirculares, né, o canal mais afetado é o posterior. Essas estruturas são estruturas da orelha interna, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, né, então essa migração desses cristais de carbonato, que são chamados de otólitos, elas geram uma interpretação errônea de como as células, pelas células ciliadas, de como está o nosso equilíbrio, né? Então, o paciente ele pode ter uma falsa sensação de movimento, né? Uma vertigem rotatória, né? Sem que ele esteja em movimento, né? Então, esse é basicamente o quadro clínico que vai guiar a observação, né? E vai guiar o diagnóstico desse tipo de condição. É importante o entendimento fisiopatológico, que ele vai ajudar no entendimento na forma que esse caso ele é conduzido, né, ele é tratado. Então, é importante o entendimento dessa base aqui fisiopatológica. Como eu falei, o objetivo desse trabalho ele é identificar informações científicas, né, sobre a vertigem posicional paroxística benigna, abordando o diagnóstico e o manejo dentro da APS, né. Para isso, foram utilizadas pesquisas dentro de plataformas como o Dynamed e o PubMed, priorizando artigos que focassem no diagnóstico e no manejo, né, com data de publicação acima de 2010, né? As pesquisas foram feitas no período de julho a novembro de 2022. Além dessas plataformas, foram utilizados também tratados de medicina de família e comunidade e tratados de otorrinolaringologia. Bom, como eu falei, o paciente ele se apresenta, né, com esse sintoma de vertigem, né, relacionada a posições específicas da cabeça, que varia de minutos às horas, de minutos a horas, né? E muitas vezes ele tem sintomas associados como náuseas. Dentro dessa anamnese, dessa investigação, apesar de na maioria das vezes esse quadro ele ter uma base etiológica idiopática, é importante a gente avaliar situações como da história patológica pregressa, como o trauma crânioencefálico, a cirurgia otológica e outros distúrbios do ouvido interno. Bom, os trabalhos, eles no geral, eles convergem, né, quanto ao tipo de tratamento que é preconizado, né, que seja feito, né, dentro da atenção primária, e duas manobras são bastante discutidas, que é a manobra de Dix-Hallpike e a manobra de Epley. A primeira, a manobra de Dix-Hallpike, ela vai ajudar nesse diagnóstico dessa condução. Consiste na observação de nistagmo ou sintomas vertiginosos referidos pelo paciente, né? Depois de você lateralizar a cabeça do paciente 45 graus, de forma que a cabeça dele fique pendente para fora da maca. Tá? Então, o examinador vai observar nistagmo ou sintomas vertiginosos. Estando um ou outro presente, a gente avalia que pode ser um caso de vertigem posicional paroxística benigna. A outra manobra, né, que é abordada, né, que a literatura ela aborda com frequência, é a manobra de Epley, que ela já vai ser para o tratamento, e é o tratamento dessa condição
que ele é bem preconizado dentro da literatura. Ele vai envolver a reposição otolítica, então aqueles cristais de carbonato de cálcio, né, que migraram para os canais semicirculares, o objetivo dessa manobra é fazer com que eles voltem para o local deles de origem, né, aquela região do sacro e a região do utrículo. Então, após a observação, né, do nistagmo pela primeira manobra, que foi a manobra de Dix-Hallpike, eu vou lateralizar a cabeça do paciente para o lado contralateral, né, 45 graus também, e depois pedir para que o paciente ele se deite sobre o ombro de forma que o nariz do paciente fique apontado para o chão. Cada passo dessa manobra de Epley deve ser mantida por 30 a 45 segundos, tá? Essa manobra, ela tem uma boa resolubilidade dentro da atenção primária, tá? A literatura, no geral, ela tem evidência bem frágil quando aborda o tratamento farmacológico. Não é raro a gente encontrar pacientes que têm essa condição fazendo uso a longo prazo, né, desse tipo de medicação, que pode gerar efeitos colaterais, né, e outros sintomas iatrogênicos, como parkinsonismo. Então, é interessante a gente ficar atento, né? O que a literatura preconiza como tratamento dessa condição é esse tipo de manobra, a manobra de Epley, né? O tratamento, se por acaso for necessário, o uso de terapia farmacológica que seja feito por um curto espaço de tempo. Bom, esse trabalho, ele ajudou ele pode permitir, né, para que os casos que se apresentem, né, na unidade, né, que sejam sugestivos de vertigem posicional paroxística benigna, eles sejam diagnosticados e manejados de maneira mais adequada, né, não só pela equipe médica, mas também pelos profissionais de outras áreas, né, que desde que eles tenham um treinamento adequado, né, essa condição ela pode ser facilmente manejada dentro da APS. Então, esse tipo de trabalho é interessante para que seja levado para discussão nos cenários dentro da APS. Esse trabalho eu apresentei na jornada acadêmica, né, eu fiquei bem feliz, né, porque esse trabalho ele foi reconhecido como sendo de relevância, né, dentro da APS. Então, ele foi um trabalho de destaque, fiquei bem feliz. Aqui está o meu referencial bibliográfico, um poeminha do Leminski, muito obrigado.